Você, como profissional de enfermagem, vai atender muitos pacientes com diabetes, em especial com diabetes tipo 2. Então você vai estar diante de uma série de resultados de exames, que são comuns, tanto ao diagnóstico do diabetes, como ao manejo da doença, ao controle glicêmico. E eu quero saber se você está preparado para fazer uma avaliação desses exames. Se você quiser aprender mais sobre isso, fica aqui comigo que eu fiz esse vídeo para você. Olá, prazer, o meu nome é Mari Libório, eu sou enfermeira concursada, sou professora universitária e esse aqui é um canal para você que busca se tornar referência na enfermagem. E aí, vestiu o jaleco? Então agora vamos fazer diferença. O diabetes, ele é um distúrbio metabólico bastante complexo e que atinge uma quantidade cada vez maior de pessoas. Quando a gente pensa em diabetes mellitus do tipo 2, a gente está falando de uma doença que tem como fundo, como pano de fundo, muito daquilo que a gente traz como hábito, além da herança. Então, um indivíduo que é sedentário, um indivíduo que está com obesidade, principalmente obesidade central, a pessoa que já teve um diagnóstico, por exemplo, de diabetes mellitus gestacional no passado, a pessoa que tem um histórico familiar ali de diabetes na família e algumas outras condições predispõem o indivíduo a sim se tornar um indivíduo com diabetes mellitus. Então, entender dos exames laboratoriais é importante para a gente tanto saber quando que está sendo feito um diagnóstico de diabetes e como que a gente monitora o sucesso dessa intervenção terapêutica que a gente está fazendo com esse paciente. Por quê? Alguns pacientes, eles vão precisar apenas de mudança de hábito e já vão, talvez, experimentar uma melhora ali no controle da glicemia. Então, de repente, aquele paciente consegue reverter um quadro de obesidade, passa a ser uma pessoa mais ativa, enfim, e ele tem índices glicêmicos muito melhores. Muitos pacientes vão precisar de terapia medicamentosa, alguns vão precisar de insulina e a abordagem nutricional vai ser comum a todos os pacientes, mas o profissional de saúde precisa acompanhar esse paciente para entender se isso está surtindo efeito ou não. E aí que entra a importância de você saber interpretar o resultado dos exames laboratoriais do teu paciente. Eu vou além, você sabendo e sendo seguro ali para interpretar os exames laboratoriais do seu paciente, no que diz respeito, por exemplo, ao controle glicêmico, você pode agir como um educador, talvez com muito mais argumento. Então, você mostrar para o seu paciente, olha, isso aqui está indo muito bem ou isso aqui não está indo tão bem assim, porque eu estou vendo nos exames, faz com que o seu paciente muitas vezes tenha um entendimento e veja mais concretamente aquilo que está dando resultado ou não está dando resultado. Então vamos começar com os exames que a gente tem para quantificar a glicemia, sendo que um deles a gente vai usar apenas para fazer diagnóstico. Uma vez estabelecido, a gente não usa mais. Então, primeiro, a gente tem o mais comum é a glicemia de jejum. Depois a gente tem a glicemia casual, calma, eu vou explicar um pouquinho cada um deles. A gente tem a hemoglobina glicada e a gente tem também o teste oral de tolerância à glicose. E esse é o que eu estou falando, que a gente só vai usar quando o paciente ainda não tem diagnóstico de diabetes. E agora eu vou falar de cada um deles. Mas antes, se você chegou aqui, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda para os seus amigos, porque toda semana eu trago um conteúdo bem fresquinho para a gente discutir assuntos que tem tudo a ver com a nossa profissão. Vamos começar falando da glicemia de jejum. A glicemia de jejum é um exame que a gente usa não só para fazer o diagnóstico, mas também para fazer o acompanhamento aí desse paciente. A gente fala que é de jejum porque realmente o paciente precisa estar aproximadamente 8 horas aí de jejum e ele é um exame pedido com uma certa frequência, ele é preferível aí quando você não tem urgência, quando você pode esperar ali o paciente cumprir o jejum. Aqui vale alguns pontos interessantes, coisas que a gente percebe muito no paciente que é diabético. A glicemia de jejum ela pode sofrer ali um impacto interessante de mudanças de hábito feitas próximas à data do exame. Então não é incomum que a gente veja que algumas pessoas falam assim, não, vou passar a semana comendo bem direitinho porque eu vou colher exame no sábado que vem. No caso da glicemia de jejum, sim, isso pode ter alguma interferência positiva nos exames, no resultado dos exames. Então ela não dá pra gente ali um parâmetro do todo e ela vai mostrar pra gente como que o paciente está naquele momento, em especial com aqueles hábitos ali
dos últimos dias. É um exame que faz parte, mas é um exame que tem algumas limitações. Eu vou deixar aqui na tela quais são os parâmetros normais desse exame e a gente tem que o ideal para esse exame é que esse paciente tenha até 99 de resultado, 99 miligramas por decilitro. O que acontece até 99? Até 99 a gente diz que esse indivíduo não está diabético, quando a gente está fazendo um diagnóstico, por exemplo. A partir de 99, então quando ele tem de 100 até menos de 126 miligramas por decilitro, ou seja, de 100 até 125, a gente fala que o paciente está num intervalo ali, numa fase que se chama pré-diabético. O que é o indivíduo pré-diabético? O indivíduo pré-diabético é o indivíduo que está quase lá, mas ainda não chegou. Nesse ponto, quando a gente faz uma abordagem de mudança de estilo de vida, de hábito nutricional, prática de exercício físico e diminuição do peso, enfim, a gente pode sim reverter. A partir de 126, esse indivíduo já é diagnosticado com diabetes, que já é classificado como um indivíduo com diabetes. Mas veja, dentro do padrão de referência, que no caso da glicemia de jejum vai de 70 até 99, a gente tem um intervalo muito grande de pessoas. Os doentes também vão estar escondidos ali. O que eu quero dizer para você? Lembre-se de olhar o seu paciente como um todo e, de preferência, lembre-se de olhar o seu paciente, como eu posso dizer, longitudinalmente. Então vamos imaginar que você é uma enfermeira que já consulta esse seu paciente, muitas vezes você conhece ele e você vê os exames ali de rastreamento que esse paciente faz. De repente é o exame de rastreamento que é o clínico que pede, ou de repente você mesmo pede esses exames na sua prática e você está vendo que esse paciente, há alguns anos atrás, ele vinha com 75 de glicemia, depois foi subindo para 80 e depois para 85, depois para 88, depois para 90 e agora o seu paciente está com 98 de glicemia. Ainda que 98 de glicemia não seja o que a gente classifica como pré-diabetes, você concorda comigo que esse paciente já esteve melhor do que ele está agora? Então não olhe o exame como um retrato, olhe o exame como um filme. Então o que esse filme está te dizendo, o que esse paciente já trouxe de exame, né, e de informação até aqui. E como eu falei, a glicemia de jejum, então, é um exame que pode ter alguma interferência se o paciente fez um bom jejum ou até se o paciente fez uma semana comendo bem direitinho, mas tem um exame que consegue vencer essa barreira. Você sabe qual é? É a hemoglobina glicada. O que é a hemoglobina glicada e por que esse exame mostra pra gente não só o que o paciente fez na véspera, nem o que o paciente fez de repente há uma semana atrás, mas sim a média da glicemia desse paciente aí dos últimos 3 ou 4 meses. Vamos lembrar da aula de hemograma que a gente teve, tem aqui no canal, se você não assistiu, vai lá ver. Então, o que é, como interpretar um exame de hemograma, é um vídeo muito legal, vai ser muito útil para você também. Mas nesse vídeo a gente fala que o glóbulo vermelho ele vai viver aproximadamente 120 dias. Então, se a hemácia vive 120 dias e eu estou colhendo a hemoglobina glicada, que está ligada à hemácia, eu consigo ter ali um parâmetro desses 120 dias, um pouco menos, para a gente entender. O que é glicada? Vamos lembrar aqui de novo do que a gente sabe sobre hemoglobina. Lembra que a hemoglobina, ela é aquele aminoácido que dá cor vermelha, a hemácia, que é o glóbulo vermelho, e ele se liga ao ferro e ao oxigênio. Então, ele transporta oxigênio. Essa é a reação correta. Então, a gente tem que ter uma reação de uma hemoglobina ligada ao ferro e ao oxigênio. Muitas vezes, essa hemoglobina que a gente encontra no exame, ela é uma hemoglobina que está glicada. O que é uma hemoglobina glicada? É uma hemoglobina que olhou com mais amor para produtos de glicação, ou seja, tudo aquilo que tem proteína, açúcar e calor, e ao invés de olhar com amor apenas para o ferro e o oxigênio, que deveria ser o que ela faz. E como ela vai viver mais ou menos aí 120 dias, a gente consegue pegar quantas hemoglobinas, quantos por cento das hemoglobinas que foram glicadas, ou seja, que tiveram esse encontro aí com os produtos de glicação. Deu para entender por que ela é um exame que mostra pra gente o que aconteceu há mais tempo? Então, não engana a gente com uma dieta bem feitinha uma semana antes? Como é que a gente mede isso? A gente mede em porcentagem. Aí aqui na tela eu vou deixar para vocês o que a gente tem de parâmetro para exame laboratorial de uma boa hemoglobina e de uma hemoglobina aí não tão boa.
Então a gente tem uma hemoglobina normal, quando ela está menos de 5,7% das hemoglobinas estão glicadas. Pré-diabetes, a gente vai encontrar hemoglobinas que vão entre 5,7, maior ou igual a 5,7, menor do que 6,5. No diabetes, a gente vai encontrar mais do que 6,5 e a gente consegue fazer também o controle, não só o diagnóstico, a gente consegue fazer e é muito usado para a gente fazer o controle da eficácia dessa terapia que está sendo feita com esse paciente, exatamente com esse valor da hemoglobina glicada. Então, a gente tem as metas para que esse paciente chegue a uma hemoglobina glicada, que é considerada fruto de uma boa abordagem terapêutica. A gente tem ainda o teste oral de tolerância à glicose. O teste oral de tolerância à glicose, ele oferece informações que são bem preciosas, assim, do ponto de vista do metabolismo da glicose. Então, muitas vezes, quando submetidos a uma dieta bastante restritiva, esse pâncreas dá conta de liberar a quantidade de insulina que esse paciente precisa. Então, o que acontece no diabetes é que muitas vezes você tem alguns defeitos que podem acontecer. Você pode ter uma produção diminuída de insulina pelo pâncreas, então aquelas células beta das ilhotas de Langerhans produzem menos hormônio. Ou ainda você pode ter uma produção de hormônio, mas uma produção de hormônio, como eu posso dizer, não tão eficiente. Então, a gente tem uma resistência a essa insulina. Então, em algumas condições, o pâncreas dá conta de produzir o que você precisa e não se evidencia nenhuma dificuldade nesse metabolismo de glicose. O teste oral de tolerância à glicose é exatamente quando você colhe uma glicemia de jejum e depois uma glicemia após um aporte de glicose. E aí, depois desse aporte de glicose, quando você dosa a glicemia, você consegue ver como que esse pâncreas se comporta quando ele precisa dar conta de uma quantidade maior de glicose. Deu para entender? Por isso que ele é um exame que a gente só faz para diagnóstico. A gente usa bastante teste oral de tolerância à glicose no pré-natal, quando a gente vai fazer rastreamento de diabetes gestacional em gestante, mas a gente não usa isso quando o paciente já é diabético. Por quê? Porque quando ele já é diabético, eu já sei que ele não lida bem com quantidades muito grandes de açúcar. Aqui na tela eu vou deixar um quadrinho para a gente ver como que é o resultado da interpretação do teste oral de tolerância à glicose. Então, você tem a ingestão de 75 gramas de glicose e a gente tem ali a dosagem 2 horas após. Então, o paciente normoglicêmico vai ter uma glicemia menor do que 140 miligramas por decilitro. O indivíduo com pré-diabetes ou risco aumentado para diabetes vai ter de 140 até 200. E com diabetes estabelecido, a gente considera que o paciente tem um teste oral de tolerância à glicose que mostrou uma glicemia maior do que 200 miligramas por decilitro, tá bom? Isso também serve quando a gente vai avaliar um outro exame que eu vou falar, que é a glicemia casual. Mas a gente usa a glicemia casual? Veja, a gente até usa a glicemia casual e eu vou dar um exemplo para você muito fácil. Quando você tem um paciente internado, muitas vezes você tem um esquema de insulina para aquele paciente e você faz o destro, né, a glicemia capilar desse paciente de horário. Na verdade, o que você está avaliando é uma glicemia depois que esse paciente já se alimentou, recebeu soro, enfim. Então, você não está com o paciente em jejum. Pode ter a verificação em jejum? Sim, pode, mas também pode ter a verificação fora do jejum. A gente chama, quando é o exame de glicemia tradicional, como glicemia casual. Ela tem um espaço interessante. Então, se você, para fazer diagnóstico, por exemplo, se você recebe um paciente com sinais inequívocos de hiperglicemia, para você saber o que são sinais inequívocos de hiperglicemia. Então, o indivíduo está com muita sede, o indivíduo está urinando muito, o indivíduo perdeu peso, está com hálito cetônico, o indivíduo está com turvação visual. Então, quando é mulher, ela pode ter tido infecções fúngicas e assim por diante. Então, são sinais que são inequívocos de que esse paciente está cursando hipoglicemia. Você pode fazer uma glicemia ao acaso e esse paciente com a glicemia ao acaso acima de 200 já é um indicativo aí muito forte, né, de que esse paciente está diabético. Mas na prática, a gente não precisa usar esse exame, a gente usa a glicemia de jejum, hemoglobina glicada e para fazer diagnóstico também tem o teste oral de tolerância à glicose, que é mais utilizado do que a própria glicemia casual. São só esses os exames que a gente faz para o paciente diabético? Não, não são só esses. Existem outros exames que são utilizados para fazer tanto o diagnóstico quanto o acompanhamento desse paciente, mas esses são aqueles que você mais vai encontrar e é aqueles que você, enfermeiro, precisa ter total domínio. Você precisa saber olhar para uma hemoglobina glicada, para uma glicemia e entender se esse paciente está bem, se esse paciente está compensado ou se esse paciente não está. E isso vai ser uma excelente ferramenta para você de orientação e educação para o seu paciente. Um abraço e até o próximo vídeo.